Para a gente fazer screening, pelo que a gente está pensando, pela nossa lógica aqui, seria fazer o quê? Se o cara tem fatores de risco, você faz, tá? Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, qual que é a sensibilidade e especificidade do exame que é de... Se você vai fazer um screening, certo? Então você vai fazer em todo mundo. Você não vai fazer um exame invasivo em todo mundo, certo? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, qual que é a sensibilidade de um ultrassom Doppler, tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, a gente tem que ter na cabeça que a sensibilidade do ultrassom, ela tem que ser razoável para você poder pegar, porque senão você vai acabar, quando você vai fazer o exame em todo mundo, você vai acabar tendo a possibilidade de você pegar falsos positivos. E daí, para você confirmar esse positivo, já que é um exame de screening, você vai forçar esses pacientes a ser submetidos a exames invasivos, exames com contraste, exames com radiação, né? Então a gente tem que ter esse pensamento na cabeça, tá? Então o que a gente tem na cabeça é o seguinte, ó. O que tem que ter na cabeça? A gente vai pensar o seguinte, ó. Qual que é a incidência de uma doença carotídea na população geral? Tá? Tem um estudo que fala o seguinte, tem alguns estudos grandes, o estudo de Framingham, ele fala o seguinte, a incidência de estenose carotídea na população geral gira em torno de 0,9%, tá? Porra, 0,9% é muito pouco, certo? Então a gente tem que pensar com muito carinho se a gente vai fazer ou não um screening nesses pacientes, tá? Então o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte, ó. Quando a gente vai avaliar isso, a gente tem que pensar assim, ó. A sensibilidade do ultrassom, qual que é? A sensibilidade do ultrassom, ela é em torno de... Ele é bem específico, tá? Só que ele é específico em torno de uns 89, 92% por aí, tá? Então o que acontece? Cadê? O que a gente tem aqui, ó? Qual que é a sensibilidade e especificidade, ó? Aqui, ó, em relação aos exames de imagem, tá? Deixa eu ver se eu não tô... Aqui, eu tô tirando isso daqui da frente de vocês. Isso aqui, ó, é uma outra meta-análise, tá? Para não falar que a gente não estuda, né? Então aqui você usa qual o grau de estenose e qual que é a sensibilidade e aqui a sensibilidade dos exames. A chance do paciente não ter de realmente não ter. Então, para estenoses baixas, o grau de sensibilidade é aqui, ó. Isso aqui é o ultrassom Doppler, aqui é a angiotomo, a ressonância e acho que é a angiorressonância. Eu vou pegar isso melhor para te passar com mais detalhes. Fato é, eu peguei isso aqui para cá, ó. Qual que é a importância daqui, ó? Para estenose abaixo de 50 ou totalmente ocluída é 83%. Tá vendo que não é alto, ó. Para estenose intermediária 50 a 69 no assintomático, que não iria mudar a tua conduta, também é mais baixa ainda, ó, 0,36, tá? E para estenoses cirúrgicas, ó, entre 70% e 99%, claro que a oclusão você não vai operar. Ó, 89% do ultrassom, tá vendo? Olha que interessante, a sensibilidade é de 89% e a especificidade é de 84%. Olha que interessante, ela não é tão alta, tá vendo? E a incidência é de 0,9% na população. Então, o que a gente tem? Você tem uma situação que se você pedir muita coisa, o que vai acontecer? Aqui, ó, isso aqui é incidência, ó. Daqui que vem esse dado. Isso aqui é uma meta-análise de 5 estudos de coorte, tá? Que são aqueles estudos que pegaram o cara na vida inteira, avaliaram pela vida inteira, depois de tanto comparar os fatores de risco para ver qual a chance do cara ter uma doença X. Então a gente vê o seguinte, ó, qual que é a incidência na população inteira desses caras, ó. Olha que interessante, ó. Isso aqui eu vou pegar de todos os artigos, tá? Então aqui, ó, história de doença, ó, cérebro vascular, que é esse aqui, ó. Qual que é a incidência que tem aqui, ó? 2,7%, olha só. Para a gente poder pegar com uma sensibilidade razoável, você tem que pegar um exame que teria que ter uma sensibilidade de pelo menos 97%, para chegar perto. Esse outro aqui, ó, 1,2% nessa população. E esse outro aqui, ó, 1%. E esse outro aqui, ó, 5,9%, um pouquinho mais. Tá? E no total, somando todos os estudos, como se fosse uma meta-análise, é 2,8%. Tá vendo? Então a incidência é muito baixa. Tá? Então aqui o que acontece? A gente nota que a incidência de doença carotídea é muito baixa para te justificar fazer o exame em todo mundo.